Bueno, queridos, entonces a partir de ahora, nuestra clase vamos a dar frecuencia, pero ahora a partir de este momento empieza la grabación, ¿sí? Entonces, clase, grabación en andamiento. Bueno, nosotros, buenos días a todos ahí, todo de bueno. Mi nombre, ya sabéis cuál es mi nombre. Bueno, semana pasada vosotros hicisteis un simulado. Y ahí vosotros estáis con el simulado, con las cuestiones en manos, ¿sí o no? Como comenté ahora, vamos a hacer una corrección, vamos a hacer un comentario, vamos a visualizar en este texto. Mira, ¿por qué la respuesta de la primera cuestión es tal? ¿Por quê? ¿Dónde está esto, Alcemar? Ah, vocês não têm, não? Eu que vou... Ah, entendi. Eu estou com o simulado aqui também no celular, então eu vou comentar, vou ter que comentar aqui com vocês, beleza? Pelo meu celular aqui, ó. O que acontece? Dame el título, el texto que nosotros trabajamos, el texto que fue trabajado, fue un texto que trabaja el comportamiento de los niños. Muchos niños, es una reflexión muy interesante. Muchos niños, como leyeron en la prueba, muchos niños llegan a una fase, adolescencia, por ejemplo, y llegan a esta fase de una manera muy agresiva, muy mal educada. Los adolescentes, los niños llegan a esta fase con un comportamiento, con valores, con principios totalmente equivocados. Bueno, y muchas veces cuando estos niños llegan a este momento de su vida con estos comportamientos, tal vez es porque atrás, cuando niños pequeñitos, chiquitos, tal vez sus padres no supieron educar, orientar adecuadamente. Bueno, antes de darmos secuencia, porque es una reflexión muy interesante, ¿qué pensáis vosotros acerca de esto que acabé de decir? ¿Qué pensáis? ¿Alguna experiencia, algo que puede compartir? Alguém? Muitas vezes a criança chega na fase da adolescência, e muitos pais querem agora cobrar um comportamento do filho nessa fase, quando na verdade a culpa agora já não é da criança mais. Se a criança, pelo menos é um pensamento meu, particular, se a criança chega na fase da adolescência, claro, eu não estou também jogando a responsabilidade nos pais, porque, poxa, a criança no decorrer da sua vida também vai tomando aí as suas decisões e tudo mais, mas partindo do princípio que os pais têm a oportunidade de, desde criança, ir educando essa criança, ir orientando, e mostrando a forma como deve ser feito, e o exemplo dos pais falam muito. Na verdade, o nosso comportamento ele fala muito mais alto, né? Alguns comportamentos gritam, né? Falam muito mais alto do que a própria fala. A minha postura, o meu comportamento diante das situações, diante da vida, os meus princípios, os meus valores sendo representados através do meu comportamento, isso muitas das vezes fala muito mais do que eu falar. Porque você falar que você ama é muito fácil. Agora, então demonstre seu amor na prática. Falar que você é pai é muito fácil. Agora, demonstre então esse pai de forma prática. É estando presente, é educando, é orientando, é brincando com a criança, enfim. Bom, deixa eu ver se alguém tem que falar alguma coisa. Acho ridículo, né? Cobrar uma criança que os pais... Peraí. Deixa eu só entender aqui sua fala. Acho ridículo, né? Cobrar uma criança que os pais educaram. Ah, sim, entendi. Cobrar da criança, mas os pais educaram de uma outra forma. Enfim, entendi. Você não pode obter ou colher aquilo que você não plantou. Quer colher frutos bons? Então plante sementes boas, né? De frutos bons, né?
O pai não pode agora jogar a responsabilidade na criança, né? Bueno, el padre no puede cobrar de un niño algo que los propios padres no vivieron, no viven y tampoco contribuyeron para que aquel niño viviese, ¿no? Obviamente existe todo un contexto, perfecto, pero tem pai que mima demais e depois a criança não consegue ser independente. É justamente este comentário, Rissa, dá uma risadinha, esse comentário que o texto aborda. Muchas veces los padres no educan y ahí, no, como no tienen límites, los padres no imponen límites, no hay una educación en muchos aspectos de estos niños, según el texto leído en el simulado. Estos niños van a crecer entonces sin límites, van a crecer rebeldes y tal vez van a dar mucho más trabajo a los padres que si los padres tuviesen tenido un comportamiento adecuado, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Alguém quer compartilhar, trocar experiências sobre essa temática abordada no simulado? Beleza? Bom, e aí diz assim, ó, as crianças são chamadas de tiranos, de ninhos tiranos. O gabarito aí, você pode anotar aí depois, o gabarito aí, depois você vai visualizar. As crianças são chamadas de ninhos tiranos. O gabarito é a alternativa B, pelo seu nível de exigência. E no texto, diz bem assim, ó, tem uma parte que diz assim, deixa eu só achar aqui, ó. Dame, compra, tráeme. Este comportamento frenético de los niños, de pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, compra, pai. Se o pai, muitas vezes, não trabalha com o limite, né, tá logo no primeiro parágrafo, vocês vão observar aí, essas crianças vão crescendo dentro de um contexto e de exigência, de eu tenho que ter, e aí o pai não administra isso. Quando o pai, então, impõe, não, agora eu não vou fazer, não vou te dar. Só que o pai vinha só cedendo, chega um momento, então, que essas crianças não vão saber trabalhar com um não, porque eles tiveram um sim toda a vida, ou durante um bom tempo. E agora, quando ele recebe um não, peraí, não, como assim? Você sempre me fez isso para mim e agora você vai fazer não? Aí, por isso que fala, ninhos tiranos, justamente pelo seu nível de exigência. Eles são considerados ninhos tiranos, justamente porque eles ficam exigindo. O pai vai cedendo e chega uma hora que o pai fala não, aí agora já é tarde demais, pai. Aí agora já era. A causa do problema citado no texto, segundo a autora, bom, qual é o problema? O problema citado aqui é justamente o comportamento da criança de não ter o limite, o comportamento de uma criança rebelde, justamente por falta da educação trabalhada, da educação dada. E aí, o gabarito aí dessa segunda questão é a psicologia dos anos 70, onde dizia o seguinte, isso aí também está no primeiro parágrafo. São esses chicos que exigem sem límites a seus padres e que não suportam a psicologia de los anos 70, onde se planteava com insistência a ideia de privilegiar o desejo de los niños e a necessidade de evitar-lhes frustrações. Ou seja, antigamente, né, os pais, segundo o texto, segundo a autora, Opa, 2 participantes esperando no lobby, como assim? Admitir, gente. Mas a sala aqui tem que estar... Liberar a sala, pera aí. Deixa eu só desbloquear. A reunião está bloqueada também, né? Ok, beleza. Aí, antigamente, segundo a autora, tudo que a criança pedia, o pai dava. Tudo que a criança pedia, o pai dava. O pai cedia, né? Com medo de, tipo assim, se eu falar não pro meu filho, como é que vai ser meu filho? Meu filho vai chorar, né? Não posso, eu amo meu filho, então vou fazer tudo por ele. E aí, por conta dessa psicologia dos anos 70, segundo a autora, não sou nenhum especialista da área, nenhum psicólogo, né? Mas segundo a autora, segundo o texto,
Existia esse comportamento na década de 70, e aí, segundo a autora, o resultado hoje é um resultado de pais que muitas das vezes também acabam reproduzindo o que viveram. Bom, terceira questão, a menudo é uma questão de, trabalho uma expressão, a menudo, todas as vezes que nós estivemos delante desta expressão, a menudo, por exemplo, a menudo salgo com minha esposa a comer algo, conversar un poco, tener un tiempo para nosotros. Esto ocurre a menudo. A menudo seria frequentemente, com frequência, frequentemente. Logo, é uma questão que trabalha vocabulário, uma expressão a menudo, usada dentro de um texto. E aí você diz, poxa, mas eu não sei o que é a menudo. É um vocabulário que você nunca falou. Bom, existem muitos vocabulários. Ni yo, talvez não. Ni yo utilicé todos os vocabulários em espanhol. E vosotros, seguramente, tampouco. Então, é uma expressão que, embora a menudo, é uma expressão conhecida, né? Só estou dando um exemplo de que... E se ocorrer de uma questão trabalhar um vocabulário que nós não conhecemos? Mira, todas as vezes que nós estivermos diante de uma questão que trabalha vocabulário, e este vocabulário eu não conosco, mira, estratégia. Esta é uma estratégia básica. Analise o contexto. Visualize o contexto em que a palavra está inserida. Por quê? Muito a menudo, a classe média, e aí seguramente encontraria como resposta a alternativa C, onde apresenta frequentemente a expressão. Sim? Quarta questão, no total de 5. Lido o texto, indica o que não está de acordo com o texto. Mira, este tipo de questão é muito tranquila, no sentido assim, identifique que não está de acordo com o texto leído. Bueno, 4 alternativas. É o contrário, só você fazer a interpretação inversa. 4 alternativas estão corretas. Mira, isto está de acordo com o texto, isto está de acordo com o texto, mira, esta também está de acordo. Opa, esta aqui não. Você vai por ele. Aí cada um vai usar a sua estratégia. Cada um utilizará da sua estratégia. Né? Aí eu estou dando um exemplo de que quando marque a alternativa que não está de acordo com o texto, eu prefiro focar, tipo assim, deixa eu ver aqui, essa aqui está no texto, está falando isso aqui e tal. Eu prefiro, do que você ir direto na que não está e perder a oportunidade. Bom, é uma estratégia, isso é pessoal, não estou aqui passando o que tem que ser feito ou como tem que ser feito. Eu estou dizendo que você, nesse tipo de questão, melhor dizendo, fico analisando assim, as crianças são muito exigentes com seus pais. Sim, essa alternativa está no texto, realmente o texto fala sobre as crianças que estão exigindo demais dos pais, os pais muitas vezes sem limite, não impõem limite, não educam as crianças. Opa, tá certo, claro. Enfim, uma estratégia. A alternativa aí seria, com o passar do tempo, a maturidade converterá as crianças em adultos compreensivos. Totalmente o contrário. Na verdade, segundo o contexto apresentado, as crianças aqui, com o passar do tempo, se os pais não trabalharem essa questão da educação, se os pais não impuserem limites, né, não administrarem, né, o que pode ser feito, o que deve ser feito, como, se não tiver isso de forma bem clara, essas crianças vão crescer e essas crianças não se tornarão adultos compreensíveis. Pelo contrário, essas crianças se tornarão crianças realmente violentas, impacientes, questionadoras, enfim. E a última, esto concede muito pouco sentido à vida. A questão é, poxa, essa frase, esto concede muito pouco sentido à vida, qual a única alternativa em que esta mensagem não se refere ao contexto? Bom, você teria que ir lá no texto, isto concede muito pouco sentido à vida. Do que a autora está falando? Ela faz referência a quê quando diz que isto concede muito pouco sentido à vida? Olha só as alternativas. Esto concede muito pouco sentido à vida. Ela está fazendo referência a as pessoas que gostam de demonstrar que podem comprar.
Sim, isto concede muito pouco sentido à vida. O consumismo determina a conduta familiar. Sim, isto concede muito pouco sentido à vida. Há muita valorização das marcas famosas, né? Roupas de marcas. Sim, isto concede muito pouco sentido à vida. Tudo está lá no texto. Há muitas famílias que dão privilégio ao eu, ao meu ego, né? Estar na moda. Sim, isto concede muito pouco sentido à vida. Agora, a alternativa é a alternativa B, eu já pulei. Qualquer pessoa é muito consumista apesar da sua condição econômica. Isto concede muito pouco sentido à vida. Aí já não tem nada a ver. Aí, ao analisar esta frase com esta alternativa aqui B, você percebe que a autora agora, pelo contexto apresentado da frase, isto concede muito pouco sentido à vida, ela não estava em momento algum fazendo referência a qualquer pessoa muito consumista apesar da sua condição econômica. Totalmente errado. Ela estava fazendo sentido às outras alternativas que eu citei aqui agora, dizendo que você pensar dessa forma, cara, ficar pensando só em roupa de marca, não, tem nada a ver. Você ficar pensando só em você estar em evidência, o seu ego, isso não tem nada a ver, sabe? Enfim, bueno, estas foram as questões, este foi o contexto trabalhado en el simulado, beleza? Contexto trabalhado de uma relação familiar, né? A questão da educação na família, a questão de filhos, o comportamento de filhos. Os filhos são reflexos, muitas das vezes, dos próprios pais. Vou compartilhar com vocês aqui uma situação que eu vivi em uma escola, não vou citar o nome, obviamente, mas é uma escola onde, no final do dia, né, entrariam as moças lá para limpar a sala, tal, limpar a mesa, passar um paninho e tal. Só que nessa escola os alunos não tinham o hábito de ficar rabiscando a mesa. E só que numa situação o aluno rabiscou. Aí eu falei bem assim, poxa, cara, rabiscando a mesa, você sabe que não pode. Você sabe, já estava na última aula, quase já bateu no sinal para sair, liberar os alunos. Aí eu falei assim, poxa, você sabe que não pode. Não, Semar, não. E é uma escola com um poder financeiro alto, tal, significativo. Aí eu falei assim, poxa, você sabe que não pode fazer isso, cara. Não, Semar, depois a mulher vai entrar aqui e vai limpar. Aí eu falei bem assim, pô, mas você não precisa fazer isso. Aí eu falei, ela é paga para isso. Aqui a cara dele, ela é paga para isso. Aí eu falei assim, caramba, cara, como é que um aluno me fala um negócio desse? Sabe? Então quer dizer então que ela é paga para isso, você pode, né? Eu pensando, você pode então rabiscar a mesa, cara. Aí eu pedi para ele apagar, ele apagou, mas talvez, cara, talvez essa fala, não é um adolescente, né? Oitavo ano, nono ano, oitavo ano, acho. Talvez essa fala foi uma fala reproduzida, talvez ele falou aquilo ali porque ele ouviu em casa. Porque de repente na casa dele os pais têm uma secretária do lar, uma pessoa que trabalha, que ajuda ali na administração da casa, e aí de repente os pais em algum momento já falaram isso, deixa aí que fulano de tal faz, ela paga para isso mesmo. De repente ele só reproduziu algo que ele já tinha ouvido, ou seja, só concluindo, como que muitas vezes o comportamento de uma criança é nada mais, nada menos do que o reflexo do comportamento dos pais. E aí, finalizando essa reflexão a partir do texto do simulado, infelizmente, muitos pais não observam isso e depois querem cobrar do filho o comportamento maldoso, um comportamento mal educado, muitas das vezes, quando ele chega na adolescência. E aí, cara, se o pai quer cobrar agora na adolescência algo que ele deveria ter cobrado, educado na fase mais, né, da criança, de uma fase mais nova, aí pode ser mais trabalhoso, pode ser mais difícil, né, pode ser mais desgastante essa relação familiar aí. Beleza? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Beleza? Fernanda Villamelo, acho que todo mundo entendeu o bate-papo, apesar de eu não ter compartilhado. Mas
deu pelo menos para a gente fazer uma reflexão e ver que, poxa, uma pena a gente não estar acompanhando, mas o texto é bem tranquilo, bem simples, beleza? Qualquer dificuldade também em alternativas aí depois, vocês tiverem ter acesso, poxa, podem me procurar, podem me questionar, mas eu acho que são questões tranquilas, tá bom? Bom, semana passada nós não tuvimos classe porque vosotros estavam fazendo o simulado. Semana anterior, nós estivemos aqui e havíamos comentado sobre regras de eufonia. Já havíamos comentado sobre isso. Nós estamos dentro desse contexto de regras de eufonia, donde as pessoas, donde nós utilizamos, não vou a repetir este conteúdo porque nós já comentamos, já hicimos um repasso, estou solamente apresentando onde nós estamos, não? Então, na página 54, nós encontramos regras de eufonia, na página 55, exercícios aí, não se olvidem, olvidar significa, ¿qué significa olvidar? No se olvidem, olvidar. ¿Qué significa olvidar? Olvidar, por favor, un alumno que pueda responder qué significa olvidar. Eu não vou falar o significado, eu vou dar um exemplo, um contexto. Mira, há muitas coisas na vida que nós não podemos olvidar. Por lo contrario, temos que ter isto na cabeça constantemente. Não podemos olvidar, jamás. Perfeito. Fernanda Villamerlo, esquecer. Mira, não olvidéis que a Y, o Y, é utilizado então para o equivalente ao nosso E. Vou comprar pão e leite. E você vai usar o E como sendo uma exceção se depois do Y tiver uma palavra começando com HI ou a letra I. Nós vamos usar o E e essa conjunção é uma conjunção aditiva, adicional. Bom, e o O, outra conjunção aí, o O equivale ao português ao nosso OU. E aí todas as vezes que nós usarmos o O, nós estamos dentro de um contexto de alternativa. Mira, não sei se comprou pão ou galletas. Pão ou galletas, biscoitos. Você mata o que você quiser lá, pode ser um biscoitinho mesmo. Pão ou galletas. Alternativa. Agora eu vou usar a letra U, né, que também significa ou, é a mesma coisa, é só uma exceção pelo fato, então, de, se eu estou utilizando a U, é porque depois vem aí uma palavra que começa com a HO ou a letra O. Nesse caso, eu não vou colocar o O, que é a regra, e vou usar, então, esta exceção. Página 54, 55, nós trabalhamos, 56 também, e aí nós entraríamos em el contexto de água. En la página 58 y 59, estas dos páginas nosotros vamos a encontrar un texto. Y ahí me gustaría mucho que en este momento nosotros empezásemos aquí con la participación de vosotros en el contexto de producción oral. O contexto agora é água. Inclusive, nós já iniciamos, já comentamos um pouco, né? Fizemos uma breve introdução sobre água. Este recurso natural tão importante para nossa vida, para o mundo, pero tão mal administrado. Aí nós comentamos que, poxa, eu sou de uma época em que as pessoas lavavam o carro com a mangueira, lavavam a calçada à vontade, e hoje estamos vivendo uma outra época, uma outra era, onde você simplesmente deixar a mangueira com a água, né, vazando ali na calçada, você certamente será visto de uma maneira muito vão te reprovar pelo fato de que, poxa, peraí, cara, você vai deixar isso aí, a água vazando ali, cara, indo embora? Bom, me gostaria então de passar por este momento, produção oral. Me gostaria que um aluno leyese el primer texto. ¿Lo sabías? Algunas informaciones. Después otro alumno leyese el segundo texto que está abajo. Dos alumnos dentro de ese segundo texto dividisse por dos. Ó, Pedrosa com o microfone aberto aí. Dos alumnos leyese el texto que está abajo
e depois dos alunos leem o próximo texto que está na página 59. Produção oral. Vale dizer que esta semana o canal... Pedro, você está bem, Pedro? Está bem, Pedro? Ó, esta semana, para quem tem Sky, esta semana há um sinal que está aberto para nós, um sinal de um canal de Argentina, canal 185. Quem tem Sky, canal 185, é um sinal que está aberto. Acredito que agora não é temporário, entrou mesmo pro pacote ali. Aí o que acontece? É um canal de Argentina. Nós aqui, eu me quedo agora escutando este canal porque não estou preocupado, não estou dando tanta importância ao que está passando. É uma televisão que se passa notícias. São jornais, são vários jornais, vários periódicos, teleperiódicos. Bueno, e aí se passa notícias de Argentina, de países que falam espanhol. Então me quedo escutando. ¿Por quê? Porque quero aprender mais esse espanhol. No, em muitos momentos não estou delante da televisão poniendo atenção no que estão dizendo, pero estou fazendo algumas coisas, trabalhando, pero estou escutando. E isto para mim é muito importante porque estou em contato com nativos, com pessoas que falam espanhol. Quando não estou delante da televisão escutando espanhol, porque há outros canais também, Netflix, há muitas séries em espanhol. Para os amantes de Netflix, sabem perfeitamente que há muitas séries e muitas destas séries espanholas que podem então cambiar o áudio. Minha esposa, a ela le gusta tanto espanhol que está agora assistindo séries em espanhol. Eu escuto músicas aqui em casa em espanhol. Então, ela está vivendo este universo. Onde quero chegar? Neste momento que eu digo assim, no momento que nós estamos vivendo aqui hoje, ela já está falando espanhol, ela já está compreendendo perfeitamente espanhol, simplesmente porque está em contato. Ou seja, estou então estimulando vosotros a estar em contato com o espanhol, porque se querem aprender a falar espanhol, então têm que tentar falar espanhol. E neste momento estou pedindo a um aluno para ler página 58. Bueno, a ver. Quem pode? Se eu estivesse na sala de aula, eu ia fazer florestal. Você, depois você. Mas, poxa, eu gostaria de citar os nomes aqui. Poxa, tantos alunos aqui que poderiam estar lendo, cara. Estou no aguardo. Quem pode ler? Professor, não tem apostila. Ah, risadinha. Aí você me quebra. Risadinha. Tá na escola ou você não tem mesmo? Ou tá lá na escola? Bom, aí não tem como, né? Aí se você não tá com material, como você vai ler? Na escola. Beleza, na escola. Carioca, na escola. Bom, beleza. Então, outro aluno que possa ler. Outro aluno que possa ler. Não é possível que o Luísa não vai querer ler, que Leonardo DiCaprio não vai querer ler, que Kevin Bacon não vai querer ler. Não é possível que Ernesto Paulo não vai querer ler. Professor, aí Fernanda, tô sem som, já estou providenciando. Bom, sem som, o que eu posso fazer então? E os demais? É porque estão sem apostila e estão sem som? E os demais? Qual seria a justificativa para não quererem ler? Porque tá com vergonha? Não tem essa. Se você ler errado, não tem problema. Tá aqui para ajudar, para orientar, justamente para poder detectar, para poder ir orientando. Leonardo DiCaprio, não tem o microfone. Aí fica difícil, né, cara? Bom, infelizmente a aula online tem dessas coisas, né? A gente não pode fazer nada. O que eu posso fazer? Mas enfim, vamos lá. Não, eu também não vou ler, porque aí vou ler esse texto aqui, depois vocês teriam que ler. De qualquer forma, vocês têm que ler para responder essas questões. Nós estamos então na página 58. Estaria aproveitando a oportunidade, já que vamos a ler esse texto,
Então, que cada aluno, então, algunos alunos leyese parte desse texto e depois, então, respondesse as questões 1, 2, 3 e 4. Bueno, para responder a estas cuestiones, seguramente nosotros tenemos que leer el texto. Entonces, vou dar uma pausa aqui na gravação para vocês, então, lerem esse texto. E aí, então, vocês responderem as questões número 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. Pausar.